Continuando o nosso conteúdo de ginástica, semana passada nós vimos a história da ginástica rítmica, demos uma pincelada e hoje nós vamos estar aqui conhecendo os elementos, né, nas modalidades individual e em grupo. A ginástica rítmica nós vamos ver ali na apresentação, né, a beleza, nós vamos ver muita elasticidade das ginastas, muita habilidade, a graciosidade, a expressão artística. Vai ser uma apresentação onde você não vai ver tanto trabalhar da força, mas sim ali aquela beleza artística, aquela harmonia, né? Tanto de forma individual quanto na forma em conjunto, em equipe. Tem que ter essa harmonia, vai ser aquela coisa bem bonita de se ver. São algumas aí qualidades necessárias à praticante da ginástica rítmica. E todas elas são encontradas mais facilmente nas mulheres, né? Por isso que somente as mulheres participam da ginástica rítmica. Ela é um esporte somente para mulheres, justamente por ter toda essa graciosidade, certo? Para os homens fica aí a ginástica artística, acrobática, enfim. Regras. A área de apresentação vai ser um tablado, onde é um quadrado, né, de 13 por 13. Cada ginasta vai fazer a sua apresentação com um dos 5 elementos, pode também ser usado mais de um, que nós vamos conhecer esses elementos mais a fundo à frente. Nos Jogos Olímpicos são utilizados apenas 4 elementos. Nos Jogos Olímpicos também o torneio individual vai ter 2 fases, a classificatória e as finais. As atletas elas vão se apresentar com um elemento, certo? E as 10 melhores vão avançar para a final, quando se representam dessa vez todos os elementos. Então, elas iniciam com um elemento só na fase classificatória, mas quando for na final ela vai ter que usar todos. Na competição por equipes, cada grupo se apresenta com 5 bolas. Em seguida são utilizadas as fitas e os arcos. As notas das 2 rotinas são somadas, rotinas é a coreografia, tá? É a apresentação, a sequência que elas vão fazer utilizando os elementos. Vão ser somadas e as 8 melhores vão passar aí para a final. Na apresentação de conjunto, a série deve ter 2 minutos e 15 segundos ou 2 minutos e 30 segundos. Já no individual vai ter 1 minuto a menos. Conhecendo aqui os elementos, iniciando pela bola. Ela é feita de borracha ou material sintético, deve ter um peso de 400 gramas e diâmetro de 18 a 20 centímetros. Não sei se dá para ver bem na imagem, mas aqui estão as bolas, tá? O arco, ele é de madeira ou de plástico, deve ter no mínimo 300 gramas, até porque elas jogam para o ar, elas passam de uma para outra, então tem que ter um certo peso para que, caso haja algum sopro ali, né, algum vento, não sei, a área geralmente é fechada, mas que não tem esse risco do arco tomar um rumo diferente. Mais conhecido como bambolê aqui por nós, né? Aqui, ó. A fita, ela vai possuir a empunhadura, né? É aquela partezinha onde a gente segura, é feita de material sintético ou de madeira, porque também tem que ter um certo peso para que ali a gente possa controlar melhor, com o diâmetro máximo de 1 centímetro e comprimento de 50 a 60 centímetros. A fita de cetim tem 5 metros de largura e 6 metros de comprimento. 5 centímetros de largura e 6 metros de comprimento. E o elemento deve ter peso mínimo de 35 gramas. A fita aqui muito simples. Às vezes é colorida, às vezes pode ter uma cor só, aí vai depender da ginasta. Não é maçã, tá? É massas. Elas são feitas de madeira ou material sintético, medindo entre 40 a 50 centímetros de comprimento e vai ter ali o seu peso mínimo de 150 gramas. Parece aqui um cotonetezinho, né? Vão ter as suas hastes e aqui esse material
para que elas possam fazer ali o desenvolvimento da sua apresentação. A corda, o comprimento dela deve ser proporcional, né, ao da ginasta, e é feita de linho ou de material sintético. Elas estão aqui puxando as cordas, ó. Elas estão aqui puxando as cordas para que isso aqui elas estão iniciando a apresentação delas. E agora o exercício, vocês vão responder essas 3 perguntas aí baseada na aula. Primeiro, vocês vão responder quais as qualidades necessárias para uma ginasta de ginástica artística. Isso eu falei no início da aula. O que é necessário ter, né, apresentar. Quantas e quais são as fases da ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos? São 2 fases. E vocês vão dizer quais são essas 2. E o terceiro, vocês vão responder aí quais as características da fita. Você vai explicar como ela é, como deve ser feita, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. A aula hoje foi rapidinha e até a próxima.